Olá, meu nome é Bruna, esse aqui é o canal do Ler o Mundo no YouTube. E hoje o vídeo é para responder uma pergunta muito interessante que eu recebi de uma seguidora lá no Instagram. Se você não segue a gente por lá, é ler_o_mundo. A pergunta dela foi a seguinte: eu posso alfabetizar a minha filha em casa? E aí? Ela fez essa pergunta por conta de um post que eu fiz sobre a idade certa para colocar as crianças na escola. Uma pergunta: existe idade certa para colocar uma criança na escola? E aí eu abri uns boxes para conversa nos stories e ela trouxe essa pergunta. Eu achei a pergunta muito interessante e eu vou falar mais profundamente sobre ela aqui. Então eu já queria começar esse vídeo com uma reflexão. O que é a alfabetização? O nome do nosso projeto é Ler o Mundo. A gente fala sobre leitura de mundo. O que será que é leitura, gente? Muita gente restringe o conceito de alfabetização à aquisição do sistema de escrita, Mas a gente entende que a alfabetização é mais que isso. A alfabetização envolve também o contato que a criança tem que ter com a diversidade de textos que tem no mundo, porque afinal de contas, uma palavra está sempre dentro de um contexto, Sempre dentro de um texto. Então a gente procura sempre trazer para o conceito de alfabetização esse outro lado também. Então, se a gente pensa nesse conceito amplo de alfabetização, quem quiser saber mais, a gente tem muito material no site, no blog sobre isso. Vou deixar o endereço aqui. Se a gente acredita, na importância do contato com os textos que existem no mundo para o processo de alfabetização, Lógico que a aquisição, o momento da aquisição do sistema de escrita ele é muito importante, mas o processo de alfabetização ele não se restringe a isso. Então, vamos pensar no papel das famílias, Se a gente leva isso em consideração dentro do processo de alfabetização. O papel das famílias é muito importante, E um papel que eu acho que é diferente do papel da escola, bem diferente. Os pais, as mães, as famílias podem sim aproximar as crianças dos textos das mais diversas maneiras, seja lendo histórias, seja no dia a dia mesmo, por exemplo, indo ao supermercado e fazendo uma lista junto com a criança ou lendo uma receita. Então, no meu ponto de vista, o papel das famílias no processo de alfabetização é muito importante. Agora, a gente já se apropriar disso e ir para um outro lado, assim, alfabetizar o meu filho em casa. A nossa plataforma, ela não serve para alfabetizar o filho em casa. Até porque a gente acredita muito na importância da escola, na importância das trocas que acontecem entre as próprias crianças dentro da escola. Enfim, é um trabalho totalmente diferente. Eu já tive na sala de aula como professora alfabetizadora, eu já tive os meus 3 filhos passando pelo processo de alfabetização dentro de casa e eu tenho certeza disso, acredito muito nisso. É lógico que as pessoas têm suas opções, Tem gente que prefere não participar, prefere deixar totalmente para a escola. Tem gente que não consegue mesmo participar, o que é uma pena. A gente sabe que enfim, isso acaba ficando muito nas costas da mulher, nas costas da mãe. Tem muita mãe que trabalha muito, mas existem coisas simples que podem ser feitas no fim de semana, não é nada muito além, que saia da rotina da família. Não significa você trazer um livro didático para dentro de casa e ficar fazendo exercícios com a criança, é completamente diferente. Pode ser por meio de jogos, pode ser de um jeito lúdico, e é nisso que eu acredito, Eu acredito que a família possa participar sim, mas dessa outra maneira e sem cobranças, mas levando em consideração que isso é muito importante sim para a formação da criança, que faz diferença na vida escolar dela. Então, se você quiser, por exemplo, jogar jogos de alfabetização, a gente tem muitas sugestões, jogos com letras. Se você quiser ler histórias para o seu filho, junto com o seu filho, Isso de você ler histórias desde pequenininho faz muita diferença, sim. O que mais? Ler receitas, escrever receitas. Na plataforma a gente tem 1000 sugestões, 1000 modos de dizer, mas a gente tem 100 aulas, falando sobre isso. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que eu acredito no papel da escola. E eu não fiz
né, esse curso todo pensando em substituir a escola, de maneira nenhuma. Então, só terminando o raciocínio agora, voltando para a pergunta do início, né? Posso alfabetizar o meu filho em casa? A gente às vezes faz coisas pela alfabetização dos nossos filhos que a gente nem se dá conta que a gente está fazendo, coisas muito importantes, às vezes mais importantes até do que ficar nomeando letra, não que isso seja um problema, tá, gente? Ou do que ficar com o foco no som das letras e na aquisição do sistema de escrita. Como eu já disse, é super importante, mas que eu, no meu ponto de vista, acho que dá para deixar isso para a escola. Se quiser jogar, fazer isso de um jeito lúdico com as crianças em casa, lógico que pode. E se a criança está super interessada e quer aproveitar isso, nossa, tem várias sugestões de jogos. Mas às vezes o que a gente mais precisa fazer em casa pela alfabetização dos nossos filhos, às vezes a gente já faz. Essa mãe que fez essa pergunta, por exemplo, uma super leitora, ela lê junto com os filhos direto, tem um perfil no Instagram só de compartilhar livros. Então, o que ela já está fazendo pelos filhos dela é maravilhoso. Agora, se você quiser também mostrar letras, brincar de forca, fazer outras coisas que são mais focadas no micro, na aquisição do sistema de escrita, faça tranquilamente. O que eu brinco também faça, mas não estrague, né? Porque muitas vezes os pais aí vêm de um jeito muito tradicional. Eu gosto da abordagem construtivista, a gente tem muito respeito a todas as abordagens, mas essa é a que a gente acredita. E muitas vezes, né, nas escolas construtivistas ou quem trabalha com isso, os pais vêm de um jeito muito tradicional e acabam atrapalhando, porque a criança, é muito importante a criança pensar, né, deixar a criança pensar, né, nessa linha. E aí, quando você atropela isso, ou você acaba trazendo o tradicional para a criança, você tira a chance da criança fazer conceitualizações, né? Porque aí a gente considera que a criança levanta hipóteses e aí isso é muito importante no processo, né? Pensar sobre o sistema de escrita, um processo maravilhoso que as crianças podem ou não viver, né? Se elas puderem viver, é incrível, porque é uma construção de conhecimento, né? Sem o clichê que a gente vê hoje em dia em cima disso, mas a construção real do conhecimento. Isso fica para a pessoa de um jeito muito bacana para a vida toda. Você poder viver esse processo de uma maneira ativa, pensando sobre, não com alguém te dando de fora ou te fazendo decorar, né? Isso que é a grande diferença, esse que é o grande pulo do gato, né? Mas isso aí a criança vai fazer na escola, né? No meu ponto de vista, né? Se você quiser fazer, enfim, alfabetizar em casa, tem outra linha de pensamento, super respeito, mas o que eu mais gosto é dessa maneira, né? Então é isso, às vezes a gente nem sabe que o que a gente está fazendo é maravilhoso ou muitas vezes a gente quer fazer, acha que não sabe fazer e acha que são coisas mirabolantes e na verdade o que a gente pode fazer, né? Não digo precisa, eu ia falar precisa, mas eu não acho que é precisa, pode, porque a gente sempre vai para esse lado, né? Da disponibilidade para, né? A gente tá aberto para poder ajudar, né? A criança. Não é nem ajudar, mas estar junto nesse processo tão bacana, né? Nessa descoberta tão bacana que é a alfabetização. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, a gente tem uma plataforma com conteúdo só sobre isso, para pais e mães, sim, e de um jeito aprofundado, sim. Então vai lá e segue a gente também no Instagram se você não segue. Espero vocês lá.